Agora também um outro ponto que tem muita reclamação pelo lado do São Paulo foi a escalação do Hernan Crespo, né? Flávio, Mauro, o primeiro ponto nessa escalação que a torcida tem reclamado, e o Chacon até falou agora há pouco sobre isso no destaque inicial aqui no pós-jogo, foi o Danielzinho fora, né? A principal contratação do São Paulo para 2026 ficou fora do time titular, Luan entrou. Foi um erro, Flávio, essa escalação do Crespo mudar num jogo tão importante e decisivo como o de hoje? Eu não diria nem o fato do jogo ser importante ou não. Ele mostrou medo, né? Quando você joga com medo, você traz o adversário para si. Você tá com medo, o outro tá confiante. Ele tira um jogador de saída de jogo, um jogador rápido, de dinamismo, e coloca um jogador apenas de marcação. Ou seja, ele reconhece que o outro é mais forte. E aí o outro acreditou, foi para cima. Poderia ter decidido o jogo no primeiro tempo. Sim, foi erro do Crespo, ele errou. Ele ajudou o Palmeiras no primeiro tempo a fazer a pressão que fez sem desmerecer. O Palmeiras que é mais time, que é mais organizado, tem mais elenco, tudo isso que a gente fala sempre. Mas a escalação do Crespo ajudou nesse tipo de situação. Ele errou completamente. Substituição, uma alteração no time inexplicável. E você, Mauro, essa mudança do Hernan Crespo, dá pra entender? Não dá pra entender, né? A não ser que o Danielzinho tivesse sofrido alguma coisa, a gente vai saber já nas palavras do Crespo, da sua comissão técnica. Mas em condições normais? Em condições normais, não. O Danielzinho tem sido um dos melhores do São Paulo, desde a partida de inaugural. Eu dizia aqui na Jovem Pan que ele estreou daquele jogo, parecia o 100º jogo. Ele fez uma ótima temporada ano passado pelo Mirassol, a quarta colocada no Campeonato Nacional. Ele jogou 37 dos 38 jogos da equipe do interior paulista e vinha jogando muito bem para o São Paulo. E o Luan não jogava mesmo há muito tempo, né? E não jogava tão bem, né? Cá entre nós. E não é culpa do Luan, é culpa de quem fez a escolha, né? Pra mim entrou com 55 minutos de atraso mesmo o Danielzinho em relação ao Luan, independente do resultado que estava naquele momento, né? Entrou muito atrasado, né? E o Danielzinho entrou e o São Paulo deu uma melhorada, não foi aquela melhorada no segundo tempo, mas é evidente que o Danielzinho era alteração não, era pra manter o time. O meio campo vinha bem com ele, Danielzinho, com o Marcos Antônio, que não fez um bom jogo como quase toda a equipe do São Paulo, mesmo o Bobadilha, que teve o lance polêmico do pênalti convertido pelo Caleri, mas enfim, eu não teria sacado o Danielzinho, eu acho que demorou, e por não ter dado certo, o São Paulo não teve uma chance na primeira etapa, eu já teria voltado do intervalo em Barueri com o Danielzinho no lugar do Luan, não tem nem a dúvida. Demorou pra mim também pra colocar o Hernan, o Crespo, o Cauli, né? Não é que o Cauli pro 10º da história do jogo, mas já era uma alteração mais interessante pra deixar o time mais qualificado, mais ofensivo no lugar do Bobadilha. Então, realmente foi uma jornada infeliz do São Paulo, começando pela escalação inicial do Crespo. Crespo bastante criticado. Um outro ponto também que o torcedor de São Paulo tem reclamado é em relação ao Lucas, a atuação do Lucas no gramado sintético de Barueri. Vocês que acompanharam o jogo, Flávio, muitos torcedores estão falando que o Lucas jogou de uma forma, digamos assim, menos intensa, meio que com medo de se machucar. Você teve essa impressão? Tem razão o torcedor ou digamos assim, aleatoriedade? Não, é que o jogador que leva a bola até ele é o Danielzinho, que não estava em campo, ou seja, o técnico prejudica o trabalho dele. Ele realmente não teve grande participação no jogo. O próprio Caleri, né, ficou muito isolado, a bola não chegava. O Lucas, ele trabalhou mais tentando segurar aqui atrás do que lá na frente. Então, não teve nada a ver uma coisa com outra. Para mim, foi erro. O erro do Crespo é que leva o Lucas a jogar menos do que pode. E pra você, Maurão, tem alguma explicação o Lucas apagado? Vai por essa linha? Ou você acha que ele pode ter sentido ali, porque entra com aquele... Talvez com a cabeça pensando em se machucar, talvez ele já teve um problema assim. Sim, né? Sim, claro, sério. E deixando muito claro, o Lucas é uma das principais vozes entre os atletas contra o gramado artificial. Ele claramente já demonstrou várias vezes o seu desconforto, que faz parte do jogo, né? Independente do clube que ele está jogando. Mas não acho que tenha sido isso, não. Claro que a série de lesões desde que ele chegou ao São Paulo, até mesmo antes, fazem com que o jogador, é absolutamente humano isso, sinta um pouco. Mas eu vi em 26 um Lucas mais soltinho e tal. Talvez o gramado, né? E a necessidade que ele não podia não jogar hoje, né? O São Paulo precisa muito do Lucas, um gramado artificial, um gramado natural, um gramado esburacado natural, um gramado muito ruim artificial, como hoje, por exemplo, está da Liga Arena, do estádio do Atlético Paranaense Curitiba. Tudo isso pode fazer com que o jogador fique assim. Mas eu vi
todo o São Paulo muito mal. Marcos Antônio, que é um dos melhores do São Paulo, para mim foi o melhor tricolor em 2025, Guilherme. O Marcos Antônio mal tocou na bola, né? Era um dos que menos tocaram na bola, menos passaram, né? Não marcou, deu espaço ao Palmeiras, pouco criou, pouco chegou à frente. Então, assim, todo o São Paulo foi mal. E o Lucas também, numa partida em que os dupla de volantes do Palmeiras, que são mais faceirinhos, sabem jogar como Marlon Freitas e Andreas Pereira, jogaram muito bem com e sem a bola. Também facilitado pela partida ruim do São Paulo. O Lucas também esteve encaixotado entre eles, se movimentou, mas a bola não chegou e quando chegou, não teve grandes lances, não. Mas adiantando, Mauro e Flávio, o Rui Costa deu agora há pouco uma entrevista reclamando da arbitragem. Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo. Tem aí já? Não, né? Ainda não. Vou falar aqui então o que disse o Rui Costa. Abre aspas. Não é possível que o VAR não tenha recomendado ela, a Daiane, a ter o privilégio de rever 5, 10, 70 vezes, porque foi pênalti. Aí ele completa. Não há nenhuma... eu achei que já é outra coisa, né? Não há nenhuma meta que justifique o São Paulo não estar na final deste campeonato. Mas ele fala aqui inicialmente do lance, então o diretor executivo Rui Costa do São Paulo falou, inclusive antes do técnico Hernan Crespo, reclamando, e aí como posição oficial do São Paulo, da arbitragem e especificamente aqui do VAR. Flávio Prado. Sobre o Luan no lugar do Naneuzinho, ele não falou, né? O grande motivo não foi falado. É normal, terceirizar é muito bom, é bem tranquilo. A estrutura do Palmeiras e do São Paulo ele também não falou, né? De novo, terceirizar é fácil. A Daiane marcou. O São Paulo não tem que reclamar, não. Ela deu um pênalti pro São Paulo, né? Que não foi. Então... E aí ele completa, Mauro, ele fala o seguinte, né? Que a Daiane fez uma arbitragem de Premier League contra o Bragantino e uma outra muito parecida hoje, mas que o VAR deveria ter acionado ela. Então ele até elogia, né, a Daiane, mas faz essa ressalva de que o VAR deveria, na visão do Rui Costa, ter a chamado ali para revisão à beira do gramado. É normal, né? Normal do dirigente e normal também dessa normalidade nossa de toda hora reclamar de tudo, né? Não se ajuda a arbitragem, muitas vezes a arbitragem não se ajuda e fica essa pressão descomunal, né? Ele até foi elegante, o Rui, até pela própria característica dele, não veio com esquema, não veio com desonestidade, sobretudo não veio essa mulher, né? Ainda bem que pelo menos parece que a gente está aprendendo alguma coisa, há alguma evolução na sociedade. Mas de novo, são dois lances polêmicos, repito, para mim, discutíveis. Eu insisto, eu não marcaria nenhum dos dois, mas quem quisesse marcar o primeiro, quem quisesse marcar só o segundo, ou só o primeiro, ou os dois, para mim tá valendo. Tá ainda mais no Brasil, onde se marca tudo, né? Até o que não se deve. Mas insisto, se solvar, não chame nenhum dos lances, até porque eu também não teria marcado nenhum dos dois. Raí Monteiro com a gente, ao vivo. Raí, vamos por partes com você, né? Primeiro, o jogo, aí depois vamos falar da polêmica da arbitragem, né, dos dois lances ali de reclamação e também na sequência sobre Hernan Crespo, torcedor de São Paulo, bastante ali irritado, questionando bastante a mudança na escalação de São Paulo para hoje. Mas inicialmente o jogo, Raí, vitória do Palmeiras 2-1 contra o São Paulo. Boa noite. Tudo bem, Gui? Boa noite. Um abraço para você, para o Flávio, Mauro Betti e toda a nossa audiência aqui na Jovem Pan. Bom, começando pelas partes aí, como você citou, né, inicialmente o jogo, acho que foi um jogo bem disputado, bem equilibrado em alguns momentos. O Palmeiras começou muito bem, como tem acontecido, né, com a pressão muito forte nos primeiros minutos do jogo, e uns 6 minutos, assim como foi no meio da semana contra o Fluminense, consegue abrir o placar num gol marcado pelo Maurício, né, que fez uma partida muito boa, na minha visão, de novo. O Maurício vem muito bem nessa sequência no Palmeiras, não só na contribuição ofensiva, com chances criadas, gols, finalizações, mas também taticamente, né, fechando ali o lado esquerdo, ajudando na marcação o Marlon, o Andreas, do outro lado também o Alan, até porque para viabilizar esse sistema com tantos jogadores de qualidade de jogo, né, e ofensivos, é preciso que todos eles trabalhem sem bola, e acho que esse tem sido um dos méritos aí do Palmeiras, e foi assim de novo. Então foi um começo muito forte do Palmeiras, São Paulo atordoado, demorou muito para entender como seria o jogo, como o jogo ia se desenrolar, e acho que aí tem a questão da escolha do Crespo, né, sei que a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco, mas ainda não aconteceu a coletiva dele, né? Então, acho que vale como benefício da dúvida a gente aguardar para ver que explicação ele vai dar para a inexplicável escalação do Luan de início, né? Vamos ver que justificativo o técnico do São Paulo vai trazer. Mas foi um início muito forte do Palmeiras, sai na frente. Acho que o Palmeiras manteve o controle durante boa parte do primeiro tempo.
Depois da parada para hidratação ali, com 23, 25 minutos mais ou menos, o Crespo faz alguns ajustes, acho que consegue equilibrar um pouco mais o jogo, e acho que soma-se a isso o fato do Palmeiras cansar um pouquinho, né? Naquela reta final do primeiro tempo, e o São Paulo consegue ficar um pouco mais com a bola, sem criar efetivamente grandes oportunidades. Tem o lance do Calleri com o Gustavo Gomes no início do segundo tempo, um lance que vai ser amplamente discutido, sem dúvida alguma, ao longo da semana, né? Nas mais diversas mesas redondas. A minha interpretação é de pênaltis, o Gomes com o braço bem aberto, embora a distância fosse bastante curta, não foi marcado. Um pouco depois, um outro erro defensivo, a área muito vazia, desprotegida. O Flávio Lopes fica com um rebote, consegue fazer o gol do 2-0. E aí a situação fica muito complicada para o São Paulo, né? Até tem um pênalti que também é muito discutível, para muitos na lei da compensação, né? Mas uma compensação com 2-0 não compensa um pênalti que deveria ter sido marcado quando o jogo estava 1-0. O Calleri diminui, e aí o São Paulo fica em cima ali na reta final, né? Com a posse, com o André Silva no jogo, com o Cauli no jogo, mas sem efetivamente criar grandes oportunidades que pudessem fazer o São Paulo conseguir o empate e empurrar o jogo para os pênaltis. Eu acho que na soma dos 90 minutos, com essa questão do pênalti, que obviamente vai ser muito debatido, o Palmeiras foi superior, o Palmeiras foi melhor, e nos momentos que precisou conseguiu controlar o jogo, sofreu pouco, o Carlos Miguel fez poucas defesas, e o Palmeiras consegue avançar, mantendo uma freguesia muito grande do São Paulo, né? Porque nos últimos anos não vinha acontecendo, e chegando a mais uma decisão, são 7 seguidas de Campeonato Paulista. Acho que dá para dizer que o Palmeiras se recuperou daquela instabilidade que veio do final do ano, acompanhou o time nesse início de temporada, principalmente naquela derrota para o adversário na final, o Novo Horizontino. Parece que tudo isso agora faz parte do passado e a gente está diante de um novo Palmeiras forte, equilibrado e protagonista mais uma vez, Gui. Ô Raí, muito bem, então você já até falou, né, da questão aí dos pênaltis, né, da questão da arbitragem, falou do jogo. Agora mais duas perguntas para você em relação ao Crespo. Você até falou, vamos esperar, e de fato foi o que a gente falou aqui, né? Pode ser que tenha uma explicação, que pode ser a questão física, né? Se não for questão física, é realmente inexplicável o Danielzinho ter começado no banco de reservas. E o outro ponto aí para imaginar já na final do Paulista, Palmeiras e Novo Horizontino, 2 jogos, o Palmeiras é bastante favorito, concorda, Raí? Acho que o Palmeiras é favorito, Gui, é favorito para conquistar o título. O Novo Horizontino não pode ser subestimado, né? É um time que ganhou os 3 confrontos que teve contra grandes, do próprio Palmeiras, ganhou do Santos, ganhou do Corinthians. Claro que agora é uma outra circunstância, são 2 jogos, mas o Palmeiras tem um time melhor, é ligeiramente favorito, acho que um 55-45 nessa decisão de Campeonato Paulista, mas o Palmeiras leva assim um ligeiro favoritismo na minha visão. E sobre o Crespo é isso, né? Daqui a pouco começa a entrevista, imagina que já deve ter começado a entrevista coletiva dele, e certamente essa vai ser uma das primeiras questões, entender por que colocar em campo um jogador que ao longo dessa temporada atuou só 22 minutos antes do jogo de hoje. A gente está no 3º mês do ano, e o Luan tinha feito 22 minutos antes de ser titular nesse clássico. Ele vai tentar explicar o que para mim é, de qualquer forma, inexplicável. Mas, de todo modo, a gente vai ouvir o que o treinador de São Paulo tem a dizer sobre essa opção que fez com que o time não conseguisse jogar durante um período muito grande dentro do jogo nessa noite por aqui, Gui. E alguns dados desse Palmeiras que chega à final do Campeonato Paulista contra o São Paulo. Com essa vitória, o Palmeiras chegou à maior série invicta contra o São Paulo no século XXI. São 11 jogos seguidos sem perder para o São Paulo nesse retrospecto desde 2023. Ou seja, de 23 para cá, são 11 jogos de invencibilidade do Palmeiras diante do São Paulo, a maior série neste século de 2021 contra o seu rival. A segunda maior série foi no período de 2017 a 2020, com 10 jogos seguidos sem perder. Então, alguns números aí desse Palmeiras que avança para final contra o São Paulo. E também Flávio Lopes, mais uma vez marcando, e um gol decisivo, né? Porque naquela ocasião ele marca quando o jogo estava 1-0, ele marca o 2-0. O Flávio Lopes, com esse gol de hoje, é o jogador da Série A com mais participações em gols na temporada. São 13 jogos com 6 gols e 4 assistências, ou seja, são 10 participações em gols em 13 jogos na temporada do Flávio Lopes, uma marca importante. E o Maurício, que marcou hoje contra o São Paulo, com o gol de hoje, o São Paulo virou uma das maiores vítimas da carreira do Maurício, aí contando tudo, né? Contando todos os clubes que ele já atuou.
São 3 gols contra o São Paulo na carreira e 3 também contra o Atlético Mineiro. Então, com esses 3 gols, fica ali na mesma marca contra o Atlético. São Paulo e Atlético, as maiores vítimas da carreira de Maurício. Maurício que começou no Inter, né? Começou no Inter, o Inter que perdeu hoje para o Grêmio por 3-0. Jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho. Tem um jogo de volta semana que vem no Beira-Rio. Palmeiras e Novo Horizontino. O Novo Horizontino passou pelo Santos e passou pelo Corinthians. Contra o Santos, falávamos aqui, jogo equilibrado, né? Um jogo que não tem favorito, né? Contra o Santos. Contra o Corinthians, eu, pelo menos, já dava uma margem um pouco de favoritismo para o Corinthians. Não que fosse muito maior, mas dava um leve favoritismo para o Corinthians, o que não aconteceu. Agora, contra o Palmeiras. Palmeiras é bastante favorito ou você acha que o Novo Horizontino ainda consegue fazer força contra... Na fase de grupos conseguiu, né? Agora nessa final contra o Palmeiras. O Palmeiras é o melhor time do estado de São Paulo há muito tempo. Então, claro que o Palmeiras entra com favoritismo, especialmente porque são 2 jogos. Mas entendo que o Novo Horizontino pode engrossar, sim. Pode engrossar porque é uma motivação especial, né? Embora o Palmeiras queira um título a qualquer custo e tal, o Campeonato Paulista é muito pequenininho para o Palmeiras. Para o Novo Horizontino seria uma conquista extraordinária e, aliás, merecida. Primeiro que ele fez a melhor campanha. Segundo porque ele está aí levando azares na Série B já há algum tempo, né? Merecendo voltar. Vai decidir em casa, assim, espero que não inventem de tirar de Novo Horizonte a final. Mas o Palmeiras tem mais elenco, tem mais time, mas a motivação do Novo Horizontino e o futebol que o Novo Horizontino tem jogado pode sim engrossar a partida. Agora, claro, o favoritismo é do Palmeiras, seria do Palmeiras contra qualquer um. O Palmeiras começou o campeonato como favorito ao título e chega na final. E para você, Mauro Betting, você daria, digamos assim, uma porcentagem? Você sabe que eu gosto, eu sou Murubete, mas você sabe que eu gosto de dar uma porcentagem só para ter uma ideia, assim. Eu dou 51-49 pro Palmeiras. O Novo Horizontino é como destacou o Flávio. É equilibrado, então. Equilibrado mesmo, até porque primeira final no Novo Horizonte. O Novo Horizontino na terceira rodada meteu 4-0 no Palmeiras. Claro que é um outro momento, mas é o time que tem vencido o Palmeiras exatamente na Arena em Barueri no ano passado, derrota o Palmeiras na fase de grupo, foi uma virada sofrida pro Novo Horizontino. O Novo Horizontino acabou de meter 4-0 no Palmeiras. E é muito bom time, muito bem armado pelo Anderson Moreira, o que fez contra o Palmeiras, o que fez contra o Santos, o que acabou de fazer ontem à noite contra o Corinthians e Novo Horizonte, decide lá. O Palmeiras tem um histórico, lamentavelmente, de festa no interior, foi assim no Brasileiro de 78, foi assim naquela derrota inacreditável pro 15 de Jaú, que não levou às semifinais do Paulista de 85, em pleno Palestra Itália, lotado e encharcado pela chuva daquela tarde de novembro paulistana. Foi a derrota para a Inter de Limeira em 86, no 3 de setembro de 86. Teve o famoso Bragantines, 13 anos em 89, terrível. Teve em 90 aquela não vitória, o empate do Palmeiras do Tele Santana contra a Ferroviária no Pacaembu. Bastava um golzinho e o Aguirre lá em cima da área, mandou a bola na trave esquerda do gol de entrada do Pacaembu. Palmeiras nem para a final. Foi a final justamente que acabou classificando o Novo Horizontino em 90 para perder para o Bragantino do Luxemburgo, famosa final caipira do Paulista de 90. O Palmeiras teve vários momentos, aquelas parmeiradas que há muito não acontece com o Abel. Até por isso eu confio mais no Palmeiras. Mas é tão bom e vive um momento tão bom no Novo Horizontino, como destacou o Flávio. É o time que será o maior momento da história se conseguir esse Paulista, até pela brilhante campanha, melhor que a do Palmeiras no saldo de gols. A coisa fica muito equilibrada. Mas ainda vejo o Palmeiras com mais chances. Tantas assim, não. Para mim, bem Murubete, o Palmeiras tem 51% de chance de ser campeão paulista de novo e o Novo Horizontino 49%.